Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é Enos Figueiredo e estou aqui para falarmos um pouco mais sobre o nome divino, respondendo a pergunta mais incisiva para esclarecer melhor, inclusive a pedido do Rivison Del Montes, qual é a regra gramatical fonológica do hebraico que validaria ou que valida a semivogal A, chamada de Hatef Patá ou Shivá composto, esvair, volatilizar o patar, modificando para semivogal E, que é o Shivá, sob a letra Iod, no tetragrama. Eita, muitos termos aqui do hebraico, né? Se você não está familiarizado, eu vou tentar explicar. É assim, ó. A letra A, essa Hatef Patá, é uma semivogal. Então, semivogal A, Hatef Patá, é essa aqui, ó, que a gente está vendo, ok? Então, o que que é dito? Que essa letrinha A, que começa o nome de Adonai, ela vai para o nome divino, vai lá para o tetragrama, só que acontece uma transformação. Mas qual transformação? É explicado assim, ó, que esse patar, esse tracinho aqui, é um patar. Aí diz assim, ó, esse patar vai se esvair, vai se volatilizar, ou seja, como se ele fosse apagado. E vai ficar só esses dois pontinhos, o Shivá, tá? Que é a letra E. Então, é como a semivogal A se transformando em semivogal E, que também é chamada de Shivá, tá bom? Esses dois pontinhos. Ok. Aí que a pergunta é a seguinte: será mesmo que tem uma regra gramatical validando na língua hebraica que essa semivogal A se volatiliza o patá, se esvai, e fica apenas o Shivá sob a letra Iod, debaixo da letra Iod no tetragrama? Outra coisa que eu quero falar que é importante. Essa letrinha A, semivogal A, Hatef Patá. Essa letrinha aqui, ó, semivogal A, também é chamada de Shivá composto. Consegue lembrar? Shivá composto. É a mesma Hatef Patá. Só que alguns preferem chamar de Shivá composto. Quando você estiver lendo alguma coisa aí relacionada às vogais de Adonai, dizendo que foi misturada com as vogais do nome divino, então, você vai encontrar a expressão Shivá composto, que é essa letrinha, essa semivogal A, que também é o nome Hatef Patá. Aí eles dizem que o patá, essa parte que seria o A, se esvai. E aí fica depois só esses dois pontinhos, que é o Shivá, que também é chamado de Shivá simples. Então, a ideia é Shivá composto, semivogal A, se transforma, Shivá composto, se transforma em Shivá simples, debaixo da letra iod. Será que é mesmo? Tem alguma regra gramatical validando isso na língua hebraica? Isso é importante? Sim, porque é dito que as vogais Aoá de Adonai foram emprestadas e misturadas com o tetragrama, com o nome divino, e que como essa escrita, essa vocalização, Yehová, ela é misturada, ela é híbrida, então, na verdade, não se sabe direito o nome divino, não precisa a gente se importar, nem se preocupar com isso, nem colocar escrito lá na Bíblia. E, por incrível que pareça, essa é uma justificativa muito utilizada por muitas pessoas para dizer assim, não, essa forma Yehová aí é misturada com Adonai, então a gente não sabe direito o nome divino, não precisa se preocupar em colocar lá. Chama de Senhor, chama de Adonai, chama de Elohim, Deus, que está tudo certo. Mas vamos ver do ponto de vista da gramática. Será que é verdade mesmo que essa semivogal A se esvai o patá e depois se transforma em semivogal E, o Shivá? Será que tem alguma regra sustentando isso? Bem, a gente faz a pesquisa aqui como é possível, né, em várias dissertações, inclusive algumas delas estão em latim, de gramáticos, né? Por exemplo, essa aqui de 1645, Johannes Buxtorf, ele vai mencionar nos estudos dele o que na época ele conseguia encontrar como justificativa para isso, para dizer que sim, as vogais de Adonai se misturaram com o tetragrama. Então, essa proposta que já vem de algum tempo, ele esclarece, aqui ele escreve que ele tenta esclarecer da seguinte forma: que Adonai, então, de fato se misturou ao nome divino
e que o fato de iode, iode no caso quando começa o tetragrama, né? Você sabe, iode, re, o iode, iud, re, vav, re. O fato de iode, que é essa letrinha aqui que você está vendo em hebraico, ter um Shivá simples, já falamos, Shivá simples aqui, esses dois pontinhos, que é o E, letrinha E. Fato do iode ter um Shivá simples, enquanto Adonai tem um Shivá composto, semivogal A, desde o início, faz pouca diferença. Faz pouca diferença, já que o Shivá do início da palavra com os pontos é semelhante à letra A. Aqui colocou a palavra arrebatamento, mas é o A rápido. Um A breve, muito, muito breve. Bem breve mesmo. Quer dizer que essa semivogal A é um A muito rápido, muito breve. Aí ele está dizendo que não faz diferença. Que está dizendo, isto é, Hatef Patá, esse A, foi pronunciado. Ou com A ou com E, ele foi pronunciado. É a justificativa que ele está dando. Ou também pode ser usado como uma abreviação pela razão de ser tão conhecido, porque ocorre com muita frequência nas letras sagradas. Alguns hebreus pensam que há um mistério por trás disso. Olha que interessante. Então, ele está dizendo que não faz diferença e que alguns pensam que, na verdade, é algum tipo de mistério. Por que que se transformaria, então? Por que que pode pronunciar com A ou com E? Não faz diferença ou então é um mistério. Bom, esse é o argumento que ele traz, né? E depois ele vem justificando assim, ó, ele vai buscar fontes, ele vai pesquisar para tentar encontrar explicação para isso, e ele traz lá do hebraico e faz a tradução também para o latim. Ele diz o seguinte, citando aqui Azarias Meor, e Nahum, capítulo 6, folha 42, parágrafo 2, ele colocou a seguinte citação. Mas este nome do tetragrama, quando é lido por Adonai, tem um Shivá simples sobre o iode. Shivá simples, letra S, dois pontinhos. E não Hatef Patá, ou seja, não Shivá composto, como letra Aleph, é exigida, de acordo com os cabalistas. De acordo com os cabalistas. Então, ele traz aqui uma noção de lá do misticismo, né? Que são livros que envolvem aí alguma espiritualidade mágica por parte de judeus. Se a gente for olhar mais embaixo lá, ele vem dizendo, tentando justificar que na palavra Eloá, que relaciona a Deus também, que é no singular, tem um Hatef Segol. Então, portanto, talvez não seja marcado no iode o Hatef Patá. Olha, ele está dizendo aqui talvez não seja marcado com o Hatef Patá no iode, quando o tetragrama por Adonai. Está supondo aí que pode substituir. Ou certamente isso foi feito por algum outro motivo que não sei. Motivo que não sei. Para você estar convincente aqui? Está explicando regras da gramática? A meu ver, está falando aqui de livros que não são de gramática, cabalistas e etc. Depois ele diz que talvez. Aí depois diz, ou por algum motivo que não sei. Então, quando vários professores estão fazendo aí os seus vídeos dizendo que tem sim uma regra gramatical fonológica que sustenta, que embasa o Hatef Patá, o Shivá composto, se transformar em Shivá simples, debaixo da letra iode, eu ainda não vi explicando claramente essa regra. Eu ainda não vi. E esse autor aqui também, pelo visto, ele está com dificuldade de explicar, né? E aqui ele vem trazendo outra dedução com base na citação de outro judeu, Samuel Arkuvolti, traz aqui o nome do livro que ele escreveu, e aí diz, Shivá, esses dois pontinhos, letra E, sob iode, é sem patá, quer dizer, sem a letrinha A. Porque o Hatef patá não pertence, exceto as guturais. Ele está dizendo que esse A, Hatef patá, só pertence às guturais. Quer dizer, só aparece nessas aqui em cima, ó, as letras que é feita na garganta. Letras produzidas na garganta chama guturais. Aleph, Re, Het, Ain, Resh. Letras guturais. Aí ele diz, ó, o Hatef Patá só pertence a estas. Só aparece nestas
letras aqui, nessas letras guturais. Ou como composição dos pontos de soma 72, isso aqui envolve lá misticismo, como o outro também colocou, né? Bem, será que tem fundamento gramatical a gente dizer que na língua hebraica o Hatef Patah ele só ocorre nas letras guturais? Nas letras produzidas na garganta? Nós fomos fazer uma pesquisa em toda a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica no Antigo Testamento e a Bíblia hebraica no Novo Testamento. O Tanar e a Brit Hadashah. Então, o professor Queruvim também me ajudou na época. Nós fomos procurar se de fato essa letrinha A, esse Hatef Patah, ele só aparecia nas guturais. E o que nós encontramos foi essa letrinha A também ocorrendo com mais 18 letras que não são guturais, no caso, porque as 5 guturais já estão aí, já é claramente identificado. E, além disso, nós encontramos um caso da letra A, Hatef Patah, Shivá composto, escrito junto com a letra Iod, que aqui, anteriormente, ele disse que talvez não pudesse ser escrito com Iod, né? Ele colocou aqui um talvez. Pois é, aqui nós encontramos um caso também. Então, veja que quando esse outro autor diz aqui que o Hatef Patah só vem com as guturais, na verdade, a pesquisa, se você também for olhar em toda a Bíblia hebraica, você vai encontrar. Eu tenho um vídeo aqui mais longo já mostrando os textos, né, o arquivo, toda a pesquisa que a gente fez foi uma pesquisa muito longa. Nós encontramos o Hatef Patah junto com 18 letras na língua hebraica dentro da Bíblia, tá? No Zay, no Lamed, no Shin, no Kaf, no Nun, Mem, Gimel, Kuf, Okof, Dalet, Vet, Tet, Pei, Tav, Samer, Sin, Bet e Vav. E, além disso, nós encontramos um caso, ou seja, seria 19 letras, de Iod com Hatef Patah, Shivá composto. Onde isso? Lá no Salmo 144,15, aqui eu tirei direto do manuscrito do Leningradense, você está vendo aqui, ó, Iod escrito com Hatef Patah, ok? Lembrando que na citação lá, ele disse que talvez isso não fosse possível, mas para esse escriba, que escreveu aqui no ano 1008, era possível, ele colocou aí. Eu não estou dizendo que está certo, mas que existe, existe. Um escriba escreveu assim, tá bom? E aqui também nós vamos observar outros exemplos. Olha aí, nós temos outros manuscritos que também registram o iode com Hatef Patah, com Shivá composto. Então, e temos aqui também um gramático, um rabino, Jacob Bakrak, esse aqui, ele está afirmando que se fosse para escrever híbrido, misturado com Adonai, seria possível, porque aí teria que aparecer o Hatef Patah debaixo da iode. A precisão exigiria que se colocasse o Hatef Patah debaixo da iode. Olha, se fosse as vogais de Adonai no tetragrama, teria que aparecer, então, o Hatef Patah ali debaixo da iode. A precisão exigiria isso. Mas alguém poderia dizer, não, esse gramático está maluco, não existe. Mas olha aí, vários manuscritos mostrando que se fosse para escrever híbrido, misturado com Adonai, com Hatef Patah, seria possível, né? Vocês também conseguem visualizar aqui nesse outro manuscrito a forma misturada com Adonai e Yahová. Yahová, quer dizer, o iode recebendo um Hatef Patah, um Shivá composto. Se fosse para escrever híbrido, seria assim e seria possível, tá bom? Agora, eu estou dizendo que está certo aqui essa escrita? Não estou dizendo que está certo, estou dizendo que seria possível. Tá? É para provar que se fosse para misturar as vogais A ou A com o tetragrama, escrever de forma híbrida, seria possível. Tudo bem? É possível porque a gente observa em manuscritos aí o registro, tá? Então, acho que você conseguiu entender isso. Mas a forma certa do nome divino não é essa, não é Yahová. E quem garante isso também é o próprio gramático, o rabino Jacob Bakrak. Ele diz que as vogais do nome divino E ou A, essas que você está vendo aqui, ó, E ou A, de Yehová, Shevá, Roland, Kamatz, não são as vogais do título de Adonai. Essas letras não são de Adonai. Mas elas pertencem especificamente ao nome único. Não há uma única vogal sequer aqui que seja proveniente ou permaneça de uma referência ao título Adonai.
ou até mesmo indique isso. Com essas vogais, os sacerdotes do templo costumavam invocar o nome único e explícito da maneira como está escrito. Sabemos que os sacerdotes proclamavam a bênção ao povo, bênção sacerdotal no templo, todo dia. E não era secreto, era para todo o povo ouvir. E o gramático está dizendo aqui, essas letras E ou A são genuínas, ela faz parte do nome divino. Ou seja, o tetragrama com E ou A sabemos que é Yehová. Lá em Êxodo 3,15 diz, Yehová, Jeová, Zé-Shemi, esse é meu nome, Leolam, para sempre. Serei lembrado de geração em geração. Então, observamos aqui um gramático, 1890, tem livro dele publicado, esse livro aí está da Lutin Shadal, quer dizer, refutação ao outro gramático, Shadal. E aí, ele garante que essas vogais E ou A são legítimas, não são, então, uma mistura com Adonai. Tá? Então, para resumir aqui, eu vou tentar mostrar de um outro ângulo para você tentar entender aí. Olha só. Adonai significa soberano Senhor. Os judeus falam muito essa palavra? Sim, eles falam. Quando eles veem o nome escrito aqui, eles falam Adonai? Eles falam. Mas significa que essa escrita aqui misturou as vogais de Adonai com o nome divino Yehová? Não misturou. Por que não? Nós sabemos que a semivogal a tef patá, Shivá composto, ela é diferente da semivogal Shivá simples. Elas são diferentes. As pessoas dizem, não, mas o Shivá composto se transformou, se esvaiu. O patá foi embora e ficou a letrinha E, o Shivá simples. Shivá composto se esvaiu e se transformou em Shivá simples. Tem alguma regra gramatical que sustente isso? Vimos que não. Vimos até aqui que, por enquanto, não apareceu nenhuma regra explicando esse fenômeno acontecendo. É que acontece o seguinte: no hebraico, tem três tipos de A. Nós temos as vogais longas, nós temos as vogais breves e as semivogais. A vogal longa, o som, a tonicidade, o tom dela é forte, ela está lá em cima. É como se estivesse aqui, ó, na escala de som, acho que você está vendo aí. A vogal longa, o som é forte, é longo, tônico, tá bom? Já a vogal breve, ela é como se fosse média, tá? Mais ou menos aqui onde você está vendo, a vogal breve. Já a semivogal, o som, a tonicidade já está reduzida ao máximo, já está na última redução. Então, o que acontece? Semivogal, ela não pode se transformar em outra semivogal diretamente. Então, eu não posso pegar aqui essa palavra de Adonai, essa semivogal, que está composto, o A, o Ratef Patá, e transformar diretamente em E, só porque eu quero. Ah, porque eu posso. Não, não pode. Por que não? Porque a língua tem suas regras. Não, esse fenômeno não ocorre diretamente assim dentro da língua. Então, semivogal A, o Shiva composto, até patá, ele não se esvai diretamente e se transforma em Shiva simples. Diretamente no hebraico não ocorre esse fenômeno. Tá? Então, voltando lá à pergunta do início, será que tem alguma regra gramatical fonológica do hebraico que valida o patá ir embora, se volatilizar? Então, a letra semivogal A se modificar, se esvair, se tornar uma semivogal, um shivá, debaixo do iode? Não tem nenhuma regra gramatical, pelo menos até o momento ainda não apresentaram nenhuma regra gramatical para isso. E vimos que, na verdade, os argumentos que são colocados até hoje por tradição acadêmica, que está se repetindo aí, então é uma tradição acadêmica que está replicando essas informações, precisam se atualizar diante dos fatos. Tá? Uma tradição acadêmica tem colocado isso nos livros, em todos os meios acadêmicos, mas não se sustenta com a própria língua hebraica quando a gente vai fazer o teste linguístico, quando a gente vai comparar o que é proposto, verificamos que não tem sustentação. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar? A mesma do Jacob Bacrac. Nome divino, Yehová, né, que traduz para o português Jeová, ele é genuíno, ele é legítimo, não tem mistura com Adonai. Então, espero que tenha ficado claro aqui. Eu tentei esmiuçar para quem quer entender esse assunto gramatical. Peço perdão se me alonguei aqui, mas espero que tenha sido suficiente para vocês, tá bom?
Então, como referências para esse vídeo, alguns autores, eles destacam. Então, como referência para esse vídeo, alguns autores que escreveram já muito tempo atrás dissertaram sobre o nome divino e, por exemplo, aqui nós temos Drúzios, ele no texto dele vai dizer que como não se sabe a pronúncia exata, é melhor chamar de Adonai, de Elohim, de Senhor, de Deus. Mas ele é um filólogo, ele faz uma análise grande. Mas ele traz argumentos da gramática para justificar esse posicionamento? Não, na verdade ele traz a tradição dos judeus de falar a palavra Adonai. Também, nós, se buscarmos mais anteriormente, veremos um hebraísta, também Robert Bellarmine, né? Ele vai publicar uma gramática e vai também pela ideia de que o nome divino, Yehová, deveria ser pronunciado Adonai somente, né? Mas ele traz elementos gramaticais para justificar essa ideia, não muitos, né? O que mais trouxe aqui, os elementos que analisei com vocês, foram de Johannes Buxtorff, que ele também traz nessa dissertação, mas que vimos aqui que são argumentos de tradição acadêmica, que às vezes recorre ao misticismo, não tem muita exatidão e sustentação diante do teste linguístico com a própria língua hebraica. Tá? Mas temos outras dissertações que também defendem o nome divino, como essa daqui, por exemplo, a dissertação curta. Nós temos outros trabalhos que colocam o nome divino Yehová, Jeová, como sendo genuíno, tá bom? Vou colocar na descrição para vocês também. Muito obrigado pela atenção, fiquem com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.